agora o Milho Plus, espaço reservado para discutir novas tecnologias e produtividade de uma das culturas mais relevantes para o agronegócio brasileiro. Eu sou Juliana Amaral e no programa desta semana vamos discutir a nova resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que autorizou o consumo de grãos de milheto na alimentação humana. O produto agora pode ser classificado como um ingrediente integral e poderá ser utilizado na produção de alimentos a partir de 2022. Os especialistas convidados para tratar do tema são a pesquisadora, mestre e doutora em Ciência e Tecnologia de Alimentos, Amanda Dias Martins, e o diretor comercial da Atos Sementes, José Antônio Marcello. Sejam bem-vindos. Amanda, seja bem-vinda. José, mais conhecido como Juca, é um prazer ter você aqui com a gente no Milho Plus. Olá, Juliana, tudo bom? Amanda, tudo bem? Muito feliz por estar conversando com vocês. Olá, Juliana. Olá, Juca. Também estou muito feliz aqui de poder conversar com vocês sobre um tema que a gente gosta bastante. Então vamos iniciar com você, Amanda, e o Juca fica à vontade também, se um quiser complementar o outro, fiquem à vontade ao final das respostas. Amanda, que pontos chaves da resolução da Anvisa você pode destacar aqui para o nosso público do AgroMais? Bom, vamos lá então, Juliana. Sobre essa questão da entrada do milheto na resolução, eu posso destacar que no artigo 2º agora dessa resolução, da 493, nós temos como ingredientes integrais, dentre vários, conhecidos já no agronegócio, como milho, trigo, arroz, nós temos aí o milheto como um possível ingrediente para a produção de alimentos, cereais, pães, massas, biscoitos. E destaco também na entrada, além da entrada do milheto nessa legislação, que vai trazer um pouco sobre os requisitos, os critérios de composição que esses alimentos têm que ter, também trouxe definições do que seria, para a gente denominar um alimento integral. Hoje a gente vai ter agora, a partir de 2022, critérios que definem que para você denominar, destacar em um alimento na gôndola do supermercado que ele é um alimento integral, ele vai ter que ter no mínimo 30% de ingredientes integrais, desses cereais, tem que ter uma quantidade superior de ingredientes integrais em relação aos ingredientes refinados, aos cereais refinados. Então tem vários pontos bem interessantes. Juca, agora eu gostaria que você trouxesse para a gente algumas informações sobre a produção do milheto, falasse sobre as sementes, produtividade, valor nutricional desse cereal que não é tão conhecido pela população brasileira, não é tão comum aqui no nosso país. Então fala um pouquinho para a gente. Em 2002, nós firmamos parceria com a Bonamigo Melhoramentos e começamos a desenvolver materiais de milheto. Iniciamos o trabalho com 2 variedades e até chegar agora, nesse ano de 2021, nós temos 2 híbridos graníferos no mercado, que é justamente, como o próprio nome diz, é para a produção de grãos. Esses são 2 materiais, o ADRG 9060 e o ADRG 9070. São materiais que, a campo, eles têm um potencial produtivo de 40 a 50 sacas por hectare, sacas de 60 quilos. Então, são produtividades muito boas e com alguns agricultores conseguindo até mais que isso. E ele produz um grão de altíssima qualidade. Se nós levarmos isso para o mercado de formulações de ração, por exemplo, para aves poedeiras, tem um valor agregado muito interessante, porque para esses formulados, o que pesa nessa formulação é a proteína, um dos itens é a proteína. E o grão do milheto, ele tem 50% a mais proteína que o milho e o sorgo. Então, realmente agrega demais. Traz renda para o produtor com a venda do grão e também fica um custo muito competitivo para as indústrias de ração. Amanda, agora eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre as qualidades e características biológicas do milheto, valor nutritivo e como a indústria, a partir de agora, com essa nova resolução da Anvisa, vai poder explorar ainda mais esse alimento.
Perfeito, Juliana. Eu acho que eu posso até, antes de responder a sua pergunta, se você me permite, explicar um pouquinho mais dessa entrada, Juliana. O que você acha da legislação? Se alguma pessoa ficar com dúvida, mas por que entrou agora? Você acha interessante explicar isso ou posso ir direto para essa parte? Eu acho que vale a pena você explicar, porque só agora ele entrou na resolução. O que estava ocorrendo de resistência para que essa definição fosse tomada até agora? O que acontece? Como o Juca falou perfeitamente, então a gente tem a entrada dessa cultura no Brasil há muitos anos, né? Só que uma cultura já muito conhecida no agronegócio, mas basicamente destinada aos seus grãos, né, ou sua planta como planta forrageira de alimentação animal. Basicamente, os brasileiros não se tinham, talvez, essa percepção que pode ser consumido, sim, esse cereal. Antes da entrada da legislação, significa que o milheto não pudesse ser comercializado, algo do tipo. Só que acontece, os alimentos no Brasil que não possuem histórico de consumo no país ou que não estão contemplados, Juliana, em algum regulamento técnico de um órgão regulador, no caso aí da Anvisa, eles precisam, para serem comercializados no país, terem uma avaliação prévia de segurança, etc. Então, o que acontece? Qual foi a entrada do milheto que gera uma oportunidade para explicar, inclusive, depois os benefícios dele? É o seguinte, Juliana, desde 2016, né, você tem muitas discussões de quando a gente se depara, vai ao supermercado, se depara com muitos produtos integrais. É uma tendência mundial dos consumidores buscarem alimentos integrais. Inclusive, Juliana, nós temos isso contemplado no nosso Guia Alimentar Brasileiro, que indica, sim, que devemos buscar alimentos integrais em detrimento dos alimentos refinados, né, em função do maior contribuição de micronutrientes que eles têm, né, e além de fibras alimentares. O que acontece? Não se tinha regulado isso no país, um critério para se denominar um alimento integral ou não. Então, Juliana, quando íamos no supermercado, vamos ainda ao supermercado, você vai se deparar com pães, biscoitos, com massas, né, com escrito integral, e o consumidor não sabe se a regra para ser integral precisa ter o primeiro ingrediente como uma farinha integral, você precisa, qual é a quantidade de cereais integrais que precisa, não se tinha isso regulado. Então, membros da sociedade civil começaram a questionar muito o órgão regulador, isso há muitos anos, que precisasse ter uma norma, né, para regular quais eram as regras que a indústria deveria cumprir, para se ter, assim, na rotulagem, né, integrais, os consumidores não possivelmente serem enganados, né, com algum critério que não se tinha definido. E o que aconteceu, Juliana? Desde 2016 começou esses bastidores de discussões, né, entre o setor produtivo, membros da academia e representantes da sociedade civil para buscarem alternativas para se definir o que seria um alimento integral aqui no país. Bom, para a gente falar de alimentos integrais, também se tinha que definir quais seriam esses ingredientes integrais, quais seriam esses cereais integrais que estariam dentro desses alimentos, para a gente denominar assim. Hoje no país, Juliana, nós temos uma resolução, que é um regulamento técnico, que define quais são as características mínimas que os produtos de cereais devam ter. Só que não se tinha nessa resolução de 2005 a 2003 um critério definido para você denominar isso, quanto a porcentagem de ingredientes integrais. Então, nesses bastidores de discussão, em 2020, Juliana, a Anvisa fez uma minuta, né, que a gente fala, né, abriu uma consulta pública, uma minuta que é para você construir essa legislação, e abriu a população para que pudesse contribuir, né, em alguns pontos. E aí é onde que eu entro. Então, eu trabalho com pesquisa com milheto há muitos anos, né, foi a primeira tese aqui do Brasil a trabalhar com milheto na alimentação humana, destinado à alimentação humana, e eu trabalho com rotulagem há algum tempo, então participei desses bastidores. Quando teve a oportunidade, Juliana, para contribuir, fiz a minha contribuição, que no artigo 2º dessa proposta de resolução se tinha quais eram os cereais que seriam contemplados, né, que poderiam ser utilizados nos alimentos. E não se tinha o milheto.
Nós tínhamos o milho, o painço, inclusive, né, que está dentro aí da família Millets, mas não tinha o milheto. Então, eu fiz essa contribuição, mandando um artigo, um embasamento técnico, tudo a gente tem que passar um embasamento técnico para o órgão. Então, mandei meu artigo técnico científico para que eles entendessem o potencial da cultura, né, na alimentação humana. E aí, em função disso, foi aprovada, para minha felicidade, a inclusão do milheto nessa legislação. Então, por ele estar agora incluso nessa legislação, a partir de 2022, ele está dentro de um regulamento técnico que permite, sim, a comercialização desse cereal nos alimentos. Então, foi uma entrada bem bacana. Bom, em relação aos potenciais, Juliana, diferenciais dessa cultura, hoje se sabe que para a gente ter uma alimentação saudável, equilibrada, nós devemos diversificar a alimentação. Então, o milheto é uma cultura produzida há muitos anos, como o Juca mesmo comentou, é uma cultura que tem potenciais nutritivos, como o Juca comentou agora, 50% a mais. Então, ele tem maior teor de fibras alimentares que o arroz, que o milho, que o sorgo de forma semelhante, maior que o arroz, proteína também. Então, é um cereal muito versátil, você pode desenvolver vários produtos com ele também. Então, o brasileiro, agora tendo essa possibilidade dessa cultura, esse grão disponível para comercialização, vai ser muito interessante para ele melhorar e diversificar a alimentação como um todo. Muito importante você trazer para a gente, Amanda, esse histórico aí do seu trabalho de estudo, pesquisa, que culminou nesse debate da Anvisa e posterior definição desse novo regulamento que coloca o milheto como um alimento também que pode ser consumido pela população brasileira. Isso é muito importante a gente destacar. Parabéns pela iniciativa, pelos resultados. Juca, quero te perguntar agora, você acredita que o milheto vai ser ainda mais valorizado no mercado brasileiro depois dessa resolução? Qual é a sua previsão? Como deve ser esse comportamento aí, essa valorização comercial no mercado nacional? Juliana, se me permite, antes de falar disso, eu quero dizer que a safra após safra, a área de milheto granífero está crescendo no meio dos nossos clientes, dos nossos agricultores. Para ter uma ideia, assim, culturalmente ou estrategicamente, o produtor do Centro-Oeste, o produtor do Mato Pibá, da região Sudeste, eles têm o quê? Quando após o plantio da soja, o pensamento é o plantio do milho. Com a entrada dos nossos híbridos graníferos, só retornando um pouco, nós lançamos o primeiro híbrido granífero em 2006, né? Então, de lá para cá, muita coisa aconteceu, tivemos que desenvolver todo o pacote tecnológico para essa cultura, os manejos, como época de plantio, os tratos culturais, enfim, não se tinha nada sobre a aplicação desses produtos nessa cultura. E nós, como uma única empresa, eu diria, que estava e está investindo nessa cultura, nós tivemos que desenvolver todo um pacote tecnológico para levarmos aos nossos produtores. E lá atrás, Juliana, o milheto era tido no mercado assim, o valor dele era 70% do milho. Então, esse aí é o mercado que falava, mas na realidade, um produto, um grão com valor fantástico, em termos nutricionais, como comentou a Amanda. Atualmente, o preço do grão do milheto, em algumas regiões, ele se equivale ao preço do milho, né? Há uns 15 dias atrás, eu estava na região de Luiz Eduardo Magalhães, o preço do milho e o preço do grão do milheto era o mesmo, né? Ontem eu tive a oportunidade, Juliana e Amanda, de conversar com o pessoal de Bastos, São Paulo, né, que é a região, a maior produtora de ovos do Brasil, né, o maior parque de aves poedeiras do nosso país, e o preço do grão do milheto muito semelhante, diria, ao milho, e superior ao sorgo. Esses dois produtos, o milho e o milheto, superior ao preço do sorgo. Eu acredito muito que isso advém realmente da qualidade desse produto, né? E também, Juliana, aumentou a oferta, porque nós começou a aumentar a área de plantio desses híbridos graníferos e, consequentemente, aumentou a oferta para o mercado. Então, eu acredito que no médio e longo prazo,
no mínimo, viu, Juliana? É o grão do milheto acompanhar os preços do grão do milho. Muito importante as suas considerações, Juca, principalmente para o produtor rural que nos assiste e quer analisar os prós e contras de investir nessa cultura. Então, a sua análise faz toda a diferença. Amanda, agora eu quero ver com você, na sua opinião, que estratégias devem ser adotadas para aumentar a rentabilidade na cadeia produtiva do milheto a partir de agora? Perfeito, Juliana. O primeiro ponto que a gente tem agora é estruturar a cadeia produtiva, como o Juca mesmo comentou. O primeiro ponto, quando a gente vai pensar em oferecer esse alimento para os humanos, nós precisamos ter o quê? Sementes de procedência. Esse é o primeiro ponto, né? Então, a gente pega essa semente com procedência, a partir daquilo ali faz o cultivo, e daquele cultivo faz o controle da cadeia. Nós precisamos ter uma segurança dessa cadeia, porque hoje a gente produzir isso a nível para humanos, nós precisamos ter o controle, né, de micotoxinas, de vários outros pontos que são mais rigorosos, vamos dizer dessa forma, tá? Então hoje o que eu acredito de potencial é, primeiro, o agricultor começar a perceber que aquele grão, além da alimentação animal, como o Juca perfeitamente comentou, esse grão sim pode ser utilizado para humanos, desde que se tenha um controle de cadeia produtiva, controle, como eu digo, controle de produção, limpeza desse grão, separação. Também, inclusive, Juliana, eu acredito que seja necessário, né? A questão hoje que a gente tem produções de milheto, a gente faz em carretas, né? 32 toneladas. Hoje nós temos produtores de pequeno porte que vão desejar, às vezes, 100 sacarias. Será que tem isso? A gente precisa construir essa cadeia produtiva, né? Em relação à distribuição também. Então, o que eu acredito que seja de potencial que venha a crescer é que o produtor, né, agrícola, ele possa perceber que hoje ele pode utilizar sim o grão de milheto para alimentação animal, mas que ele possa utilizar parte dessa produção para comercialização, para indústrias de panificação. Hoje nós temos pães multigrãos, nós temos o mercado plant-based, do mercado veganismo. Então, a questão do milheto não ter glúten, Juliana, é um grande ponto favorável no ponto de vista de uma busca de muitas pessoas adeptas, não somente celíacos e sensíveis, mas pessoas adeptas a esse estilo alimentar. Então, o que eu acredito hoje, o primeiro ponto que o agricultor tem realmente é a questão de adquirir sementes de procedência e pensar no processo de cadeia produtiva para que sim possa comercializar esse grão de maneira segura para a alimentação humana. Juca, quais são os principais produtores de milheto no mundo? Quem são os concorrentes do Brasil? Como que o Brasil está situado nesse cenário internacional de produtor de milheto? Juliana, antes disso, gostaria de complementar a fala da Amanda, se você me permitir, e dizer da importância de adquirir sementes que ela comenta de procedência, eu diria sementes certificadas. Isso é uma garantia de nós termos um produto final com valor nutricional conhecido. Outro ponto importante é que o milheto, no caso dos nossos dois híbridos graníferos, o 9060 e o 9070, a DRG 9060 e 9070, eles têm alguns benefícios indiretos para o produtor. São dois materiais que eles fazem a redução de um fitonematóide que causa muito prejuízo à cultura da soja, que é o Pratylenchus brachiurus. Ou seja, esse fitonematóide, ele é manejado por esses dois produtos. Então, quando planta esses dois produtos na segunda safra, ou safrinha, como alguns ainda chamam, né? Que nós temos uma segunda safra que é fantástica, ele tem condições, além de ter a produção do grão, reduzir esse fitonematóide que causa prejuízo na cultura subsequente, que após o plantio de milheto, após a colheita de milheto, vem a soja na sequência. Então, tem ganhos indiretos muito importante, além da reciclagem de nutrientes, a produção de palhada, que isso só se consegue realmente fazendo uso de semente certificada, de origem conhecida. Juliana, os grandes produtores de milheto no mundo hoje nós temos a Índia, né, que inclusive tem um dos maiores centros de pesquisa do mundo, a Qualato Sementes, nós somos também participantes desse grupo, né? E o Brasil também como
um player importante, né? Como a gente está falando, a gente começou há pouco tempo, parece muito, mas é muito pouco tempo. E de termos híbridos graníferos é super recente, né? Eu diria que nós estamos no início realmente de um trabalho, né? E por isso que ele está ganhando essa importância devido a termos materiais mais produtivos, termos materiais que realmente agreguem para o produtor, que isso é determinante, né? Agreguem para toda a cadeia. O Brasil, na realidade, nós temos falta de grãos para fornecer para o mercado consumidor, né? O mercado consumidor é muito grande. Se nós levarmos para alimentação de animal, seja aves, suínos, bovinos, na realidade, hoje falta produto. Agora, com essa aprovação pela Anvisa de uso do grão de mileto, né, na alimentação humana, eu acredito que o mercado vai ficar realmente muito atrativo para todos nós. Eu acho que abre-se um grande mercado também, abre-se uma grande perspectiva para toda a cadeia produtora de milheto. As expectativas aí são boas, previsões excelentes. Agricultor que está nos assistindo, quiser investir no milheto daqui para frente, pensando na alimentação humana, vale muito a pena, de acordo com os nossos convidados. Amanda, o que você pode falar sobre segurança alimentar e nutricional relacionada à cultura do milheto? Vamos entrar nesse tema agora. Vamos, sim. O que acontece? O milheto, ele, comparado às demais culturas, né? Então, ele tem um apelo de segurança alimentar. O que seria isso? Disponibilidade de alimentos seguros, né, nutritivos para a população. Então, hoje, a cultura do milheto, ele tem, né, a planta milheto, ele tem uma raiz radicular extensa, o que promove, que facilita essa cultura, captar, né, nutrientes, absorver água e ser resistente assim à seca, ao calor. Isso partindo do princípio, né, do aumento aí, aquecimento global que a gente tem uma questão de preocupação com disponibilidade hídrica, né? Então hoje a agricultura de modo geral é um ponto muito preocupante, né, com o fator climático e disponibilidade hídrica. Então, a cultura do milheto vem também com um apelo muito grande em relação à segurança alimentar. Você partir do princípio que hoje 90% aí da produção que a gente tem mundial, como o Juca perfeitamente contemplou, que a Índia, como alguns países africanos também, detentores dessa produção, nós temos hoje regiões pobres da Índia e da África como base da alimentação deles. Então, você consegue, né, nessas regiões, ter uma produtividade, inclusive, até considerável em solos arenosos, em solos de baixa fertilidade. Então, no ponto de vista de segurança alimentar, que é essa disponibilidade desse alimento, é muito bom do ponto de vista de sustentabilidade, tá? Então, isso também estimula muito as pesquisas na área dos grãos de milheto, por essa resistência que se tem. Ele que o Juca perfeitamente pode explicar melhor essas características fisiológicas, características agronômicas da cultura. E qual que é o outro ponto para a gente falar um pouquinho? Então, esse ponto em relação à segurança alimentar, ele é bem interessante em função dessas características que se tem, né? E outro ponto que você falou, Juliana? Isso, era sobre a segurança alimentar relacionada à cultura do milho, que pontos você poderia trazer para a gente destacar esse tema? Segurança alimentar é algo que a gente sempre fala aqui no canal, a gente sempre divulga a importância de uma cultura para outra, e no caso do milheto também é importante a gente trazer isso. Não, perfeito. Então, assim, em relação à segurança alimentar, que eu falei isso, são essas características agronômicas que dão essa alta resistência à seca, ao calor, mais do que outras culturas que eu acho que perfeitamente o Juca pode complementar desses diferenciais, né, Juca, da cultura do milheto em relação aos outros cereais tradicionais. Isso, pode complementar então, Juca. Juliana, o que acontece, essa tolerância, vamos assim dizer, ao estresse hídrico que a Amanda comentou, muito se deve à origem dessa cultura, que é do deserto originário do deserto Saara. Mas o que ela tem, o milheto, em relação, comparando com o milho e o sorgo, é uma cultura que tem uma eficiência maior em aproveitar a água do solo, transformar essa água do solo em matéria seca
ou forragem ou grão, né? Como lembrando aqui na região dos Cerrados, vamos lembrar que o milheto é plantado após o milho, né? Então colhe a soja, planta o milho, após é o milheto. Então, geralmente o milheto ocorre, os plantios, a maioria dos nossos plantios acontece no mês de março, onde que sabidamente nos cerrados brasileiros as chuvas começam a se tornar mais escassas. Então, o milheto, em relação ao sorgo, ele é 14% mais eficiente em aproveitar a água do solo e transformar em produção. E é 31% mais eficiente que o milho. Então, a gente sempre comenta, numa situação que se faz o plantio final de fevereiro e início de março, e se porventura tivermos déficit hídrico, a performance do milheto se destaca de forma realmente significativa. Por quê? Essa característica, esse perfil de emitir bastante raízes profundas, né? Então, para você ter uma ideia, Juliana, o milheto alcança as raízes do milheto, né, alcançam 2,5 metros, 3 metros de profundidade. Então, ela vai buscar água e nutrientes em camadas do solo que outras culturas não conseguem. Então, é uma característica da cultura, tá? Isso independe até do material. É característica realmente devido à origem, né, dessa cultura. Então, realmente, ela suporta, eu diria que não é resistente, né? Mas ela, sim, ela é mais eficiente, né? Porque resistência, quando se fala resistência, leva a pessoa a pensar que não precisa de água para produzir. Não existe isso. Toda cultura precisa uns X milímetros de água para vir a produzir, seja forragem, seja grãos. Mas o milheto, devido a essa eficiência, ele tem uma produção assegurada com menor necessidade hídrica que as culturas que eu citei. Agradecer a participação dos nossos convidados, a doutora em Ciência e Tecnologia de Alimentos, Amanda Dias Martins, e o diretor comercial da Atos Sementes, José Antônio Machello, mais conhecido como Juca. Prazer ter vocês aqui com a gente. Obrigada pela colaboração aqui no Milho Plus. Muito prazer, foi muito bom estar aqui com você, com o Juca também, para falar dessa cultura que a gente gosta bastante. Foi uma honra, Juliane e Amanda. Muito obrigado. Até a próxima. Até. Tchau. E o Milho Plus fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. E você pode rever este programa acessando o canal do AgroMais no YouTube. Continue ligado na nossa programação dedicada ao agronegócio 24 horas. A gente se vê aqui no canal. Até a próxima!